Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, nós vamos, na quinta-feira, dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Essa parte segunda, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, começou há 2 semanas atrás com Bolivar, e ele deu início ao número 74, que tem 25 perguntas feitas por Kardec, respondidas por São Luís. O Bolivar começou semana passada, o Eduardo deu continuidade, e hoje nós vamos ainda no item no número 74, aos itens 13 a 19, são 25 itens, então ainda tem mais uma semana dentro dessa teoria das manifestações físicas, nesse número 74. Então, a 13ª, a pergunta é a seguinte: se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Então, esse princípio vital é que vai atuar sobre a matéria inerte. É assim? E a resposta, São Luís dá, é que é. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. Ele aí, nós estamos falando do fluido vital. A mesa, então, que vai se mover através do fluido vital, essa mesa que se move, as chamadas mesas girantes, vive nesse momento como se fosse um animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este que a impele, como faz o homem com o fardo. O espírito não pega essa mesa como quem levanta usando o braço. O espírito não faz isso. A própria mesa que, animada por esse fluido vital, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Através da vontade e do pensamento desse espírito, é que a mesa se move, animada desse fluido vital momentaneamente agregado a essa matéria. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 94, Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Porque nós sabemos que esse invólucro semimaterial, o nosso perispírito, ele é metade matéria, né? Metade espírito. Eu estou colocando metade para a gente ter mais ou menos uma noção, né? E essa matéria é colhida do fluido universal de cada globo. Razão que não é igual em todos os mundos. Quando passa de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório
como mudais de roupa. Então, esse perispírito, ele é adequado a cada globo, a cada planeta, a cada mundo. E a questão 94A, Kardec continua. Assim é que quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro e a espiritualidade confirma. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos, como eles responderam na questão 94. O que é o princípio vital? É um subproduto do fluido cósmico que existe em todos os seres vivos. Esse princípio vital é o princípio da vida material e orgânica comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. É o agente que dá vida à matéria. Então, todo ser vivo, do micro, da célula, da molécula, da planta, do animal, dos seres intermediários até o homem, são vivos, estão vivos pelo princípio vital. Obviamente que se diferencia à medida que vamos tornando mais complexos. Isso está no site conhecendoespiritismo.com.br. Aqui eu achei um esquema gráfico mais colorido do que aquele que eu te mandei, Alaide, falando dos elementos gerais do universo, né? Então, nós temos Deus e tudo que emana de Deus, todos eles estão na mesma cor, então tudo emana de Deus. Tudo é criação divina. Então, nós temos o princípio espiritual, o princípio material, e que o fluido universal está em todo esse universo. O princípio material se transforma em matéria, essa matéria em corpo físico, esse corpo físico se enlaçando ao espírito através do perispírito. Então, nós temos o ser humano. Tem um PDF da FEB chamado Espírito, Matéria e Fluidos. Então, na Gênese, no capítulo 6, item 10, Kardec diz que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, lembrando de quando a Gênese foi escrita. Ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Esse fluido cósmico universal, ele apresenta-se no universo sob dois estados distintos. Ou ele está de uma forma mais etérea, ou com imponderabilidade, ou seja, sem peso, considerado o estado normal primitivo. Essa eterização, essa imponderabilidade é o estado normal primitivo comum no plano espiritual. Na Gênese, capítulo 14, item 2. Ou esse fluido cósmico universal, ele está materializado ou com ponderabilidade, que é, de certo modo,
consecutivo ao primeiro e predomina no plano físico. Isso está na Gênesis, no mesmo capítulo 14, no item 2. Então, nós temos, inicialmente, primitivamente, no plano espiritual, o fluido cósmico universal eterizado. Ele é o início, ele é a forma inicial, ele que surgiu primeiro. E depois vem a materialização desse fluido cósmico universal, de maneira que a matéria aqui, tudo que é matéria, todo esse mundo palpável, ele vem depois do mundo espiritual. Na questão 14, Kardec pergunta que papel desempenha o médium nesse fenômeno, ou seja, nesse fenômeno em que o fluido vital vai animar a matéria, no caso específico a mesa, né, da qual ele falou anteriormente na questão 13. E São Luís diz, já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Está respondendo o questionamento de Estevão na semana passada. Então, é o fluido do médium, fluido próprio do médium, combinando com o fluido universal, que é característico, que é acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado do médium, que está encarnado, e do fluido universal para dar vida à mesa, observando bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes, antes mesmo que essa ação termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. Então, é aquela quantidade suficiente para animar aquela matéria, para que as pessoas à volta tenham conhecimento, percebam, vejam. E basta, acabou, a mesa volta a ser a mesa, a matéria inerte que ela é. Na questão 15, a pergunta é se o espírito pode atuar sem o concurso de um médium. E São Luís diz que pode atuar à revelia do médium. Muitas vezes, muitos médiums, muitas pessoas, sem saber que são médiums, ou sem suspeitar de que estão ali como auxílio à espiritualidade, servem de auxiliares aos espíritos. Dessas pessoas, aurem os espíritos como se fosse uma fonte, o fluido animalizado, o fluido vital de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. Entendendo aí que o médium, ele não precisa estar participando como médium. Ele apenas estando ali, ele já é um instrumento para que os espíritos utilizem desse fluido para que possa agir sobre a matéria. E o que se verifica, às vezes, nos fenômenos espontâneos, nem sempre aquelas pessoas no entorno sabem que estão participando. Esses fenômenos acontecem espontaneamente. No livro que é Espiritismo, no capítulo Comunicações com o Mundo Invisível, no item 30,
Kardec diz que era com a ajuda do seu perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo carnal. Então, nós precisamos do perispírito para agir no nosso corpo físico, matéria. E ainda é com esse mesmo fluido que o espírito se manifesta, atuando sobre a matéria inerte. Ele produz os ruídos, os movimentos das mesas e os outros objetos que ele pode levantar, que ele pode derrubar, que ele pode transportar. E esse fenômeno, ele não tem nada de surpreendente, sabendo nós que aqui as mais possantes forças motrizes se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade, que são imponderáveis. Não são tangíveis, né? Não são rarefeitos. E mesmo assim, impulsionam matéria de um peso imenso. Voltando, dando continuidade na questão 16, Kardec pergunta: animada, a mesa atua com inteligência? A mesa pensa? Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente. Ou seja, a bengala não pensa. Quem pega a bengala e roda a bengala, não é a bengala está rodando porque ela quer. O ser inteligente está usando a matéria para mexer, para fazer com que essa bengala atue, com que essa bengala gire, por exemplo. Mas a vitalidade de que ela se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa não que se move não se torna espírito, não tem vida própria, não tem inteligência, não tem em si mesma capacidade nem de pensar, nem de querer. Ela está se mexendo através da vontade de um ser inteligente. E Kardec faz uma nota dizendo que muitas vezes, né, normalmente a gente diz de uma roda, né, que gira velozmente porque ela está animada de um movimento rápido. Mas a roda está girando através de um subterfúgio, de uma ação que, se não agir mais, se esse ato não for mais continuado, essa roda vai parar. Na questão 17, qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? E a resposta é curta. O espírito é a causa, o fluido o instrumento. Ambos são necessários. Porque nós estamos numa vibração em que o espírito precisa mais do fluido como instrumento, ambos sendo necessários para atuar. No capítulo 14 da Gênesis, os fluidos, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografias do pensamento, no item 14, Kardec diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas usando exclusivamente o pensamento e a vontade. Para os espíritos, pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem.
item 18, a pergunta de Kardec: que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? Mas como se lá na questão anterior falou-se que nem sempre se precisa do concurso do médium, né? E muitas vezes há a revelia desse médium, sem que ele o saiba. E o papel, a vontade do médium é o de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido, ajudar os espíritos, atrair os espíritos. Essa vontade, ela caminha junto com a atração de bons ou maus espíritos. Vamos mudar, né? A atração de espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, de acordo com a vontade desse médium, com o pensamento desse médium. E ajudar os espíritos a impulsionar, ajuda ao fluido, a impulsionar uma quantidade maior, um instrumento mais fácil para os espíritos. E é sempre indispensável a ação da vontade? Torna a perguntar Kardec. E São Luís responde: aumenta a força, mas nem sempre é necessária, porque esse movimento pode produzir-se contra essa vontade, né? Ou apesar do médium não querer, e isso prova haver uma causa que independe do médium. Então, essa força, essa vontade, ela nem sempre, é óbvio que ela vai ajudar a espiritualidade, mas ela também pode não ser necessária. Nós costumamos dizer que tem certas coisas que acontecem com, sem ou apesar. Então, assim, apesar do médium, com o médium ou sem o médium, a atuação da espiritualidade, ela sempre vai acontecer. E a questão 19, por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiums o mesmo poder? E São Luís responde que depende muito da organização desse médium, da organização da estrutura, né, do perispírito, do corpo desse médium, e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação desses fluidos. Também influencia a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos, que vão encontrar nele a força fluídica necessária. E essa força, ela se dá da mesma forma com que se vê os magnetizadores. Não é igual para todo mundo. E há pessoas que são mesmo refratárias a essas forças, né? A essa capacidade de ajudar, né? De participar voluntariamente, com vontade, da operação mediúnica, do trabalho mediúnico, né? E outras que que a combinação só se opera por esforço de vontade da parte delas. E outras, finalmente, têm aquela combinação de fluidos tão natural, tão fácil, que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado, mesmo não querendo, ou apesar delas, como foi dito lá atrás.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, pelos médiuns, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os olhos, os sentidos e a inteligência para construir instrumentos especiais. Então, nós temos o telescópio que mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Olha quanta coisa linda nós estamos recebendo desses telescópios super modernos. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Tem um trabalho na FEBNet chamado Mediunidade, que tem alguns pensamentos muito interessantes fazendo parte do estudo da mediunidade. Então, tem uma reflexão que diz que importa acrescentar que nem todos os espíritas que já tenham formação doutrinária são portadores de mediunidade mais evidente, de efeitos patentes, no dizer de Allan Kardec. Então, nem todo mundo é médium, como se fala, mas nem todos têm essa mediunidade de uma forma evidente. E que nem todo trabalhador espírita tem compromisso com a tarefa mediúnica propriamente dita. Então, nós temos tarefas diferentes dentro da doutrina espírita, a qual, a todas elas, quem tem a capacidade com a tarefa vai se dedicar a essa tarefa, e não necessariamente só tarefa mediúnica. Continuando, contudo, os médiuns que têm mediunidade mais vidente revelam compromisso com a tarefa. Então, já veio com esse compromisso, já veio com esse trabalho já agendado, já que toda faculdade é concedida tendo em vista um fim específico. Ninguém vem com uma faculdade que não vá usar essa faculdade. Que Deus não queira que se trabalhe com essa faculdade. E compreende-se bem, de forma bem objetiva, como educação do médium, isto é, de sua mediunidade, o período que vai do afloramento da mediunidade até a sua integração efetiva, contínua e harmônica em uma reunião mediúnica. Ainda que o aperfeiçoamento dessa faculdade psíquica continue ao longo das reencarnações e vivências no plano espiritual. Então, assim como todas as nossas faculdades, elas são continuadas, elas não aparecem aqui na encarnação hoje. Nós temos a vivência, nós temos várias vivências no plano físico e no plano espiritual continuadamente harmonizando, estudando, aprendendo todas as nossas faculdades, já trazidas ou em estudo, ou em desenvolvimento. E aqui eu vou dar um spoiler do livro Nos Domínios da Mediunidade, mas como vai demorar um pouquinho para o Estevão falar sobre, nesse capítulo 28, efeitos físicos, o instrutor Aulus. Isso aqui eu peguei só um parágrafo
né, de uma reunião mediúnica, explicando para André Luiz sobre a materialização. Então, Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, o fluido A, que representa as forças superiores e sutis da nossa esfera, ou seja, da espiritualidade. O fluido B, que define os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Olha a importância dos assistentes que dão suporte na reunião mediúnica. Não é só o médium, são todos aqueles que participam na oração, na mentalização, no suporte da reunião. E o fluido C, constituindo as energias tomadas à natureza terrestre. E ele ainda define mais um pouquinho. Os fluidos A, eles podem ser os mais puros. E os fluidos C podem ser os mais dóceis, já que a natureza é dócil. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Olha a responsabilidade dos companheiros encarnados e do médium. E Jesus, eu sempre termino com ele, em Mateus capítulo 10, versículo 1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Deu a capacidade, mais ainda, dessa mediunidade para os discípulos, para que eles pudessem trabalhar em nome de Jesus. E é o que nós precisamos, devemos e temos a obrigação de fazer, cada um dentro da sua possibilidade. Agradeço, fiquem todos com Deus.